leiamos juntos em oração, nessa primeiro final de semana desse mês de novembro. O ano está quase chegando ao fim. Semana que vem, fim de semana que vem, será o domingo da ceia. Então, na antevéspera, que será na sexta-feira, nós vamos fazer aquela nossa reunião aqui de oração, pedindo revestimento especial do Espírito de Deus sobre todas as vidas. Glória a Deus, amados. Olha, não se enganem, essa é uma palavra que vai ter aqui hoje na Escritura, nesse capítulo. Não se enganem, o mundo está acabando. A vinda do Senhor está próxima, mais próxima do que nunca. Nós precisamos parar de perder tempo com aquilo que não nos preenche, com aquilo que não nos alimenta, com aquilo que não nos nutre espiritualmente, com aquilo que não nos sustenta. Larga tudo isso, se volta para o Senhor. Se volte para o Senhor, aprenda a gastar horas diante dEle, em oração, em meditação na palavra, e a desfrutar de cada uma das nossas congregações. Em nome de Cristo Jesus. Eu estou aqui hoje com vocês, como eu venho em cada congregação. Sabe como eu venho aqui hoje? Eu vim como se essa fosse a nossa última congregação. Eu estou aqui como se essa fosse a nossa última congregação. Eu estou aqui como se essa fosse a congregação mais importante da nossa vida. Eu espero Jesus vir daqui a pouco, 7h30. Espero mesmo, de coração. Mesmo que Ele não venha, eu estou esperando. É assim que a gente deve vir a cada congregação. O Senhor tem algo tremendo para nós em cada vez que nos reunimos na Sua presença. Comecemos então com essa leitura em oração juntos. 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará,
porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. A palavra que nós vamos meditar aqui dentro de 1 Coríntios capítulo 3, tem esse título que vocês vão repetir aí depois de mim, diga: único fundamento. Essa é uma palavra que tem uma conotação de engenharia. Um edifício só pode ser construído e ficar de pé se for construído sobre um forte fundamento. Uma das excelentes comparações que a Bíblia traz para a igreja de Jesus Cristo, e quando fala no singular, a igreja de Jesus Cristo, não são as muitas igrejas institucionais e denominacionais, não, é a igreja que é composta daqueles que estão descritos em Efésios capítulo 1, versículo 4, aqueles que o próprio Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Essas pessoas é que são a igreja. Deixa o Espírito Santo quebrar esse paradigma falso na sua cabeça, que igreja não é um lugar aonde nós vamos. Vocês não vieram aqui à igreja. Igreja é quem nós somos, aonde quer que estejamos, somos a igreja. Aqui é a reunião dos crentes, que em grego se chama eclesia, e do latim veio a palavra congregação. Estamos aqui congregando. Nós não estamos na igreja, nós somos a igreja, nós estamos em Cristo. A igreja está em Cristo e é exclusivamente para essa igreja que Jesus disse em Mateus 16, 18: sobre esta pedra, sobre este fundamento que sou eu, a palavra de Deus viva e eficaz, a verdade absoluta, eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para este edifício espiritual, esse edifício invisível, esse edifício que não tem placa de igreja, para esse edifício espiritual, que é a sua igreja, o único fundamento é Jesus. O apóstolo Pedro declarou em Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Um único fundamento. Glória a Deus. Então diga de novo: único fundamento. Ok. Hoje nós lemos 1 Coríntios capítulo 3. Esse capítulo está aqui dentro desse pequeno segmento que vai do capítulo 1, versículo 18, até a totalidade do capítulo 3, que tem 23 versículos, 1:18 a 3:23, e o título aqui é, diga, propriedade de Cristo. Muito bem. Olha, são dois tipos de seres humanos na terra. Embora cada ser humano seja uma pessoa única, cada ser humano está dentro de um desses dois grupos de seres humanos na terra. Tem um grupo que é imensamente maior do que o outro. Esse grupo imensamente maior é o grupo dos condenados. Esse grupo dos condenados é composto por aquelas pessoas que, enganadas pelo diabo, que é o pai da mentira, elas pensam que a vida delas é propriedade delas. Por isso essas pessoas andam por aí dizendo assim: a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Eu sou dono do meu nariz. Eu tenho o direito e a liberdade de escolher o que eu quiser. Eu tenho livre arbítrio. Eu sou livre para escolher o que eu quiser. Nem Deus e nem ninguém se intromete na minha vida, porque a vida é minha. Isso é o pensamento da maioria da humanidade. É o pensamento desse imenso grupo de pessoas que estão, de acordo com Efésios 2:2, seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essas pessoas pensam que elas são propriedades delas mesmas, né? Em contrapartida, o segundo grupo de seres humanos é um grupo que pode ser chamado aqui no mundo como a menor das minorias. A menor das minorias, não só no tempo de hoje presente, mas de todas as eras que já passaram, de todos os milênios, de todos os séculos, e assim vai ser até o fim. A menor das minorias é aquela minoria, aquele grupo ao qual Jesus denominou poucos escolhidos. Os poucos escolhidos, de acordo com a Bíblia, são os eleitos de Deus, que declaram: eu não sou minha propriedade, eu sou propriedade de Deus, eu sou propriedade do Pai, eu sou, diga, propriedade de Cristo.
São os que dizem: eu sou propriedade do Espírito Santo, eu sou propriedade de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E ninguém pode tomar o que é de Deus. Ninguém pode roubar o que é de Deus. Você não pode roubar você mesmo de Deus para te emprestar para algum ídolo. Ai de quem fizer isso. Quem fizer isso traiu Jesus, e ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. A obra da salvação foi um altíssimo preço. Deus, que é rico em misericórdia e em tudo mais, todo o universo é dele, ele pagou o maior preço pela nossa salvação, para que nós entendamos que nós somos agora, diga, propriedade de Cristo. Você não é mais propriedade do mundo, você não é mais propriedade de Satanás, não é mais propriedade do pecado, não é mais propriedade da carne, e você não é mais propriedade de si mesmo. Você não se pertence. Você não se pertence. Você tem outro dono. A palavra dono vem de senhor. Senhor significa dono. Senhor em latim é dominus. Tirando o mi, sobra donus. É de onde vem a palavra dono. Jesus é o dono. E você prova que Jesus é o dono da sua vida, obedecendo a Ele em tudo. Se você é desobediente, não adianta nada ficar dizendo Senhor, Senhor, porque Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Fomos comprados por alto preço. Quando você compra alguma coisa, aquilo é seu, é sua propriedade. Você não quer que ninguém tire aquilo de você, porque você comprou, você pagou um preço por aquilo. O Senhor pagou um altíssimo preço por cada um de nós. Somos dele, não somos nossos, somos dele. Então diga de novo: propriedade de Cristo. Esse tema é muito importante. No Salmo 100 diz, né? Sabei que o Senhor nos fez e dele somos. Sabei que ele nos fez e dele somos. Esse tema da propriedade, de pertencermos a Deus, pertencermos a Cristo, percorre toda a Bíblia Sagrada. Só que um pequeno grupo, a menor das minorias, verdadeiramente é propriedade de Cristo e vive como propriedade de Cristo. A maioria quer ser dono de si mesmo. Estão enganados pelo diabo. Inclusive gente que se diz crente, mas que ouve a palavra não penetra neles, porque eles continuam querendo dominar sobre a própria vida e fazendo o que quer. Filhos de Deus não fazem o que querem. Filhos de Deus fazem o que o Pai quer. Foi assim que Jesus ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a oração mais repetida no mundo e menos vivida que existe no mundo.
Oração recitada por evangélicos, por católicos, por espíritas. Pai nosso que estais no céu, blá 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 blá, seja feita a vossa vontade. Mas cada um só corre atrás da própria vontade, não está nem aí para a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui na Bíblia, expressa aqui na palavra. Toda a Bíblia fala disso. E muitos textos falam diretamente, como 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação. Não fez a vontade de Deus, ficou dizendo Senhor, Senhor por aí à toa, em vão. Ficou dizendo Pai nosso que estás nos céus aí em vão. Não vale nada. Deus é Pai de quem é filho obediente. Deus é Pai de quem é filha obediente. Quem é desobediente tem outro pai aí fora. É o diabo. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno, e por isso Jesus deu ao diabo o título de príncipe deste mundo. É o príncipe dos desobedientes, dos que pensam que pode fazer o que quiser com a sua vida, porque pensam que a vida é sua. Não, fomos comprados para ser propriedade de outro. Diga, propriedade de Cristo. O grande tema de Paulo aqui nessa epístola aos Coríntios é a formação do homem espiritual. Nós somos convertidos a Cristo para ser homens espirituais, mulheres espirituais. E uma das características do homem espiritual é que ele tem consciência de que ele é propriedade de Cristo, de que não pertence a si mesmo, é propriedade de Cristo. Você só pode fazer com a sua vida o que o dono mandar e permitir. Só pode fazer com a sua vida o que o dono dessa vida mandar e permitir. Qualquer outra coisa é apropriação indébita. Você está roubando a propriedade de Deus e vai ter que prestar contas. Mais uma vez, propriedade de Cristo. Muito bem, todo esse segmento está dividido assim, ele tem um desenvolvimento do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2, versículo 16, cujo título é isso que eu introduzi aqui para vocês já, diga, homem espiritual. Paulo termina ali no capítulo 2, versículos 15 e 16, dizendo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual tem a mente de Cristo. O que Cristo pensa? Ele pensa o que está aqui, ó. A mente de Cristo é a palavra. Ter a mente de Cristo é pensar de acordo com a palavra. O meu pensamento sobre todas as coisas é o que a palavra diz. Essa é a mente de Cristo, essa é a mente do homem espiritual. Glória a Deus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, essa carta teve uma atmosfera, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela teve uma atmosfera de decepção. Paulo está decepcionado com os coríntios, porque ele colocou no capítulo 3 que nós lemos hoje, vocês não são homens espirituais. Eu queria escrever para vocês uma carta como se eu estivesse escrevendo para homens espirituais. Imagina um pouco comigo se os coríntios, os crentes de Corinto, fossem homens espirituais, que carta que Paulo teria escrito, hein?
Que carta profunda ele teria escrito aos coríntios. Mas ao invés disso, ele teve que escrever uma carta diferente, porque ele viu que eles não eram homens espirituais. As atitudes deles, o comportamento deles, a conduta deles, chegou aos ouvidos de Paulo, como que eles estavam vivendo, e Paulo falou: eles não estão vivendo como homens espirituais, estão vivendo como, diga, crente carnal. O crente carnal, ele é crente, ele teve uma conversão, mas uma vez convertido, ele não cresce. O crente carnal não cresce. O crente carnal não se desapega do mundo. O crente carnal não se desapega dos ídolos do mundo. O crente carnal não se desapega dos prazeres do mundo. O crente carnal não tem em Cristo o mesmo prazer que tem pelas coisas do mundo. Ele continua sendo um mundano, revestido de um verniz evangélico, uma fantasia evangélica. São contra travestis, mas são travestis espirituais. São travestidos, têm uma veste falsa de Cristo, porque na verdade não são e não vivem como verdadeiros cristãos. O crente carnal é o pior tipo de gente que existe no mundo, na face da terra. Porque é o tipo de gente que poderia ter uma vida espiritual plena, mas não tem, porque não tem coragem de renunciar ao mundo, às coisas do mundo, os prazeres do mundo, porque ele gosta demais dessas coisas. Quando Tiago escreveu para ele, escreveu dizendo assim, na nossa Bíblia trouxe a palavra infiéis, ele disse adúlteros, falando com crentes, falando com esses crentes carnais aí, adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Para o céu só vão os amigos de Deus, amados. Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então esse capítulo 3 tem esse título aí, diga, crente carnal. Por que esse crente carnal é uma realidade em meio a todos os evangélicos, protestantes, cristãos, crentes de todas as igrejas? Por que eles são uma maioria, os crentes carnais? A única explicação é a dada por Jesus em Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Muitos são chamados lá do mundo, chamados pela pregação do Evangelho, para serem crentes de verdade, para serem homens espirituais. Aí eles vêm, mas aí quando vêm, a maioria não se torna espiritual, a maioria fica carnal, vira crente carnal. São os muitos chamados são crentes carnais, não suportam palavra, não têm vida espiritual verdadeira, não tem vida de oração verdadeira, não tem santificação em suas vidas, não tem prazer na palavra de Deus, tem prazer no mundo, mas eles querem ir para o céu, eles sabem muito bem que o céu existe e que o inferno existe e querem ir para o céu, mas não vão porque são carnais. Os carnais não entram no céu, só o homem espiritual entrará no céu. São os poucos escolhidos. Como eu vou saber se eu sou um pouco escolhido? Você tem prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite? A sua vida de oração é verdadeiramente uma busca diária pela presença de Deus na sua vida?
Você ama congregar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Você ama tanto congregar que não perde uma congregação? Ou tem outras prioridades que não são as coisas espirituais? Se você tem outras prioridades que não são as coisas espirituais, sinto muito para você. O reino de Deus é para aquele que busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As coisas demais serão acrescentadas a essas pessoas. Tem gente, o crente carnal pensa que tem que correr atrás de todas as coisas. Se sobrar um tempinho, ele vem buscar o reino de Deus. Se sobrar um tempinho, ele vem buscar o reino de Deus, sua justiça, porque está muito ocupado, e acaba ocupando um caixão depois. E aí? Quando estiver no caixão, atrás de que você vai correr? Gastou a vida toda na vaidade de vaidades e correr atrás do vento. É o que diz o Eclesiastes. Por isso esse fenômeno que Paulo encontrou não só nos coríntios, mas encontrou também nos Gálatas. Escreveu aos Gálatas dizendo: ó Gálatas insensatos, vocês começaram pelo Espírito e agora estão se desenvolvendo na carne. Quem foi que, a palavra que ele usou foi enfeitiçou? Quem foi que enfeitiçou vocês? Para vocês tirarem os olhos de Cristo, que foi anunciado para vocês como Cristo crucificado, e se voltar de novo para o mundo? Quem enfeitiçou vocês? Esse feiticeiro chamado Satanás, esse bruxo chamado Satanás, sabe como enfeitiçar evangélico que não é firme, que não é espiritual, que não tem vida verdadeira de oração, de palavra de Deus e de congregação. Esse fenômeno foi encontrado nos Efésios. Olha como Paulo teve carinho pelos Efésios. Mas a última mensagem de Jesus para os Efésios foi em Apocalipse 2. Olha, eu tenho uma coisa contra ti, contra vocês, Efésios, que vocês abandonaram, vocês perderam aquele primeiro amor que vocês tinham. Vocês não são mais crentes por amor ao Senhor, não são mais crentes que amam Jesus, são crentes que amam só a si mesmos, mas não amam Jesus, não amam a Deus, não amam a sua palavra. Vocês esfriaram no amor. Eu vou dar uma chance para vocês. Lembra onde foi que vocês caíram? Se arrependam e voltem de novo para mim. Voltem à prática das primeiras obras, quando vocês, tudo o que faziam era por verdadeiro amor. O coração de vocês era quente, e agora estão aí com esse coração frio. Se vocês não se arrependerem, não se voltarem de verdade, eu removerei o teu candeeiro do lugar. Eu vou tirar a luz de vocês. Vocês vão voltar para as trevas. Foi o que aconteceu. Os efésios não deram ouvidos ao que Jesus falou e voltaram para as trevas. Éfeso hoje é uma cidade em ruínas. O local onde ela existe é a Turquia, aonde numa pesquisa que foi feita no ano de 1999, lá na Turquia existe 0,0000001% de cristãos. Mas cristãos aí não são evangélicos, são cristãos da igreja católica ortodoxa, ou da igreja ortodoxa grega, ou da igreja ortodoxa copta. A nação toda é dominada pelo islamismo. Não tem nada de cristianismo a não ser ódio.
pelo cristianismo. As cartas de Paulo tinham essa preocupação. Por que os crentes para quem eu preguei, que se converteram tão bem, agora estão tudo caído? A maioria esfria? A única resposta viável é essa: porque muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Os poucos escolhidos a Bíblia chama de remanescente. E a Bíblia diz: só o remanescente será salvo. Esse mundo que vive aqui pensando que a razão está com a maioria. Não, não, não. Jesus está com a minoria. Eu faço parte dessa minoria. Jesus está com a minoria. Para quem ele disse: não tenham medo, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Esse capítulo 3, cujo título é Crente Carnal, tem uma divisão assim, do 1 ao 17, diga santuário de Deus. O crente carnal não percebeu ainda que o corpo dele não é dele, o corpo dele é de Deus. O corpo dele é santuário de Deus. Esse título aí está no versículo 16, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus? Está falando com crentes carnais. Que é isso, crentes carnais? Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, versículo 17, Deus o destruirá? Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aleluia. Portanto, aí do 18 ao 23, ele já começa no 18 dizendo, diga, ninguém se engane. Quem são as pessoas que se enganam? São aquelas que pensam que são donas de si mesmas. Está se enganando. Você está se enganando se você acha que você é dona de si mesma. Se você acha que é dono de si mesmo, está se enganando. Ninguém se engane. O que esse mundo ensina para vocês aí, que cada um é livre para fazer o que quiser, essa sabedoria do mundo aí, tá? É sabedoria vã. É o que Paulo coloca aqui nessa segunda parte aí, tá? O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os sábios desse mundo, que são pensamentos vãos. Porque, 19, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria desse mundo é livre-arbítrio. A sabedoria desse mundo é você que manda na sua vida. A sabedoria desse mundo é você que escolhe. É tudo você. Não, Senhor. O homem espiritual sabe que é propriedade do Senhor. O versículo 11 é o nosso tema principal de hoje. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Leiam bem forte. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Comecei a falar isso com vocês na introdução, né? Porque esse foi o nosso título, único fundamento. O único fundamento é Cristo. A vida edificada em Cristo Jesus, tá? O único fundamento é Jesus Cristo e... Diga de novo a frase. Ninguém pode lançar outro fundamento. Olha como as religiões da terra, cada uma delas tem o seu próprio fundamento. O catolicismo tem o fundamento católico, o espiritismo tem o fundamento espírita, o budismo tem o fundamento budista, o islamismo tem o fundamento islâmico, o judaísmo tem o fundamento judaico. O verdadeiro cristianismo bíblico, o seu fundamento é o que nenhum deles tem, é Jesus Cristo.
é a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa do Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único fundamento da sua igreja eleita. O fundamento é a palavra, as doutrinas fundamentais. As doutrinas que colocam os fundamentos, as doutrinas sobre as quais nós devemos estar firmados, nas quais nós temos que crer e as quais nós temos que viver, obedecer, praticar no dia a dia, ou não é crente coisa nenhuma. Foi por isso que Jesus falou sobre o falso fundamento e o verdadeiro fundamento no final do Sermão da Montanha, capítulo 7. O falso fundamento é aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica. É semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Virão as chuvas, virão os ventos, virão as enchentes e darão com ímpeto contra essa casa, e ela vai cair, e grande será a sua ruína. Qualquer outro fundamento não é fundamento. Qualquer outro fundamento é sobre a areia, é instabilidade. Essa casa vai cair, esse povo vai de cabeça, está indo de cabeça para o inferno. E nem adianta depois ir lá no dia de finados do cemitério acender 2, 3, 4 velas. Pode fazer um incêndio de vela que não adianta mais nada. Porque quando estava vivo, tá? Quando estava vivo, antes de ser um finado, não foi gente fina diante de Deus. Não foi gente de verdade, obediente a Deus e a sua palavra. Não, a salvação é para quem é obediente à palavra. Por isso Jesus disse, o verdadeiro fundamento é este: quem ouve as minhas palavras e as pratica, quer dizer, as obedece, é semelhante ao homem prudente, ao homem sensato, o homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Virão as mesmas chuvas, mesmas enchentes, os mesmos ventos, também darão com ímpeto contra essa casa, mas ela não vai cair, porque ela está firme, edificada sobre a rocha. Jesus é a rocha, a palavra é a rocha, Jesus é a palavra. Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu sou a verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava dizendo, eu sou a palavra. Jesus é a palavra de Deus. É sobre esta palavra. O avivamento da reforma protestante veio trazendo essa palavra há 507 anos atrás. Martinho Lutero disse, sola escritura, somente a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. No fim da sua vida, fizeram uma homenagem para Martinho Lutero, né, e ele falou assim, eu não fiz nada, a palavra de Deus fez e realizou tudo. A palavra de Deus é quem faz essa obra. A palavra de Deus que os crentes carnais hoje rejeitam. A palavra de Deus que os crentes carnais hoje não suportam, não gostam, não querem igrejas de palavras, querem igrejas de outras coisas, mas de palavra não, porque palavra eles não suportam. Jeremias 6:10, a palavra de Deus é para eles coisa vergonhosa, eles não gostam dela. Não gostam da palavra de Deus. Vai ruir tudo, vai desabar tudo. Fora da palavra de Deus, que não está edificado sobre a rocha da palavra, vai ruir. E não adianta querer substituir esse fundamento por um novo fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o firme fundamento.
Aleluia. Jesus é o nosso firme fundamento. Quando Pedro falou sobre isso, chamando Jesus, então, de pedra, na Igreja Católica eles ensinam que Pedro é a pedra. Pedro foi o primeiro Papa, por isso Pedro é a pedra. O próprio Pedro não disse isso. O próprio Pedro disse, abrem na sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, e essa carta de Pedro aqui está inclusive nas Bíblias católicas. Na Bíblia católica o Novo Testamento é igualzinho nosso, tem tudo aí, inclusive as cartas de Pedro. E Pedro dizendo lá, falando de Jesus, 1 Pedro 2, 4... chegando-vos para ele, se ele é Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Sois edificados, ó casa espiritual, uma casa edificada sobre a rocha, sobre o fundamento, sobre a palavra, na obediência à palavra, na prática da palavra de Deus. Olha o que Pedro falou sobre essa pedra, sobre esse fundamento. Leia comigo do 6 ao 8 agora. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Diga aleluia. Quem crê em Jesus não será envergonhado. Diga aleluia. Mas o que significa crer em Jesus? Não é só dizer por aí, eu creio em Jesus. Não, crer em Jesus é obedecer Jesus. Fé é obediência. Crer em Jesus é obedecer Jesus. Jesus é a palavra. Crer em Jesus é obedecer a palavra. Continua 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Está vendo que tem dois tipos de pessoas? Os que são edificados sobre a palavra e os que tropeçam na palavra. E Pedro, que não foi nenhum teólogo, não foi um teólogo chamado João Calvino, que nem existia na época que Pedro escreveu isso aqui, que disse que esses que tropeçam na palavra foram postos para isso, para o que também foram postos. Foram postos por quem? Por Deus. Por quê? Porque Deus resiste os soberbos. Ele dá graça aos humildes. Sabe o que é soberba? Soberba é você ouvir uma palavra e falar assim, fala lá, mas eu vivo do meu jeito. A palavra fala lá, o pastor falou lá, mas eu vivo do meu jeito. Ninguém se intromete na minha vida, e o pastor também se intromete na minha vida, não. Falou a palavra lá, mas eu continuo do meu jeito. Isso é soberba. Deus resiste os soberbos. Ele dá graça aos humildes, porque os humildes recebem a palavra e se submetem, e se sujeitam, e obedecem, porque reconhecem que Jesus é o Senhor. Aleluia. Aí esses são quem? Versículo 9. Vós porém sois
raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, 10, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. Ok? O que nós temos que fazer então como povo de Deus? 11:12, leiam comigo. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. A palavra visitação aqui, no dia que Jesus se levantar para voltar. No dia que Jesus se levantar para voltar à terra. Nos encontre de pé e não caídos. Nos encontre vestidos e não despidos. Nos encontre obedecendo e não desobedecendo. Nos encontre espirituais e não carnais. Em nome de Jesus.